Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Então eu venho para essa postagem dando continuidade ao nosso trabalho informativo, mas aqui de maneira séria, de maneira correta. Aqui não existe nem dinheiro em jogo, não existe interesses em jogo. O único interesse que existe aqui é compartilhar com o público e com o povo brasileiro as nossas opiniões. A minha opinião em particular, né? E indiretamente opiniões de pessoas que caminham comigo no dia a dia. Então vejam, eu entendo que os governos são omissos, né? Os próprios políticos cultivam toda essa situação que está ocorrendo. Não é a população brasileira. A população brasileira, ela trabalha, ela paga impostos, ela cumpre com a sua obrigação. A população brasileira, ela sofre consequências, ela paga contas. A população brasileira é vítima, é sempre a última a saber, a primeira a apanhar. A população brasileira, ela é usada, manipulada, sabe? É uma população que, infelizmente, é tratada com descaso e desrespeito. Então eu vejo, quem cultiva tudo isso que está acontecendo no país? São os próprios políticos, ou eu estou errado? Ah, mas Cesário, nós elegemos, tá, de boa fé. Eu sei disso, nós já discutimos esse assunto aqui, né, de boa fé. A imagem que nos passa, até essas redes de televisão, essas propagandas eleitorais, aí os caras vêm e mostram uma imagem, até o marketing mostra uma imagem e distorce tudo uma realidade, uma verdade que fica nos bastidores. E aí o povo não vê isso, que era o papel do jornalista, era mostrar a realidade. Ó, esse cara aqui tá mais sujo que pau de galinheiro. Agora vejam bem, o ficha limpa, estão correndo, estão saindo fora do ficha limpa, sabe? Não querem fazer a coisa como se deve. Então a gente vê a omissão das autoridades. Os próprios políticos cultivam tudo isso. Eles que motivam todos esses acontecimentos aí. Não é a população brasileira. As autoridades, né, competentes, elas sempre foram omissas. Elas fazem vistas grossas. Vistas grossas. A gente vê aí. Tudo está ocorrendo, está acontecendo, que você enxerga a olhos nus, só que os caras não estão vendo nada. As autoridades competentes não estão vendo nada. Estão saqueando o país, roubam o país de tudo quanto é jeito. É com desvio, é com propina, é com superfaturamento de obras, é com lavagem de dinheiro. Estão vendendo a Amazônia. Ou vocês pensam que eu não estou de olho nisso aí? Sabe, esses projetos de emenda constitucional que modificam as leis atuais de preservação ambiental, eu estou de olho em vocês, porque aqui em São Paulo já foi feito isso para construção de condomínios. Então, e muita grana rolou que eu sei, que pagaram os caras para conduzir a situação, que era o que a JBS fazia, que era o que a Odebrecht fazia, que era o que outras empresas grandes faziam e fazem e ainda não foram descobertos, tomara que sejam. Tomara que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, continue firme e forte trabalhando. Viu? Aliás, eu quero mandar um recado aqui nessa postagem pro doutor, Vossa Excelência, doutor Sérgio Moro. Tem um Alborguini, o cara tá com umas conversas que bota em xeque ou causa no mínimo estranheza para quem está ouvindo, de todo um trabalho bonito e competente que Vossa Senhoria tem realizado. Eu não sei, o cara deve ser jornalista, eu não sei quem é esse cara, nunca vi mais gordo na minha frente. E o cara, ele já está misturando as coisas, fazendo campanha política. Ele está pregando por aí que Geraldo Alckmin tem que ser eleito presidente da República para que o senhor seja lá o ministro da Justiça. E aí? Que papo é esse? Que conversa é essa? Eu não acredito nisso. Eu não acredito.
Eu não quero acreditar. Pelo amor do meu filhinho, eu não quero acreditar num negócio desse. Então, nessa minha postagem, já estou alertando. Vossa Excelência, converse com esse moço. Porque esse moço está pregando por aí que tem que ser eleito, que o Geraldo Alckmin do PSDB ditador, que é uma negação aqui no estado de São Paulo, que há 24 anos nós temos problemas que são crônicos e não são resolvidos, né? Que agora tenta mostrar uma imagem de um político diferente através do seu afilhado Dória. Caiu aqui um pouco o sinal. Do seu afilhado Dória, então ele tenta mostrar uma situação diferente. Então, gente, é preciso ficar ligado, é preciso ficar atento, sabe? Nós não podemos nos deixar levar. Então veja aqui, ó, projeto de emenda constitucional que está modificando lá a lei de preservação ambiental na Amazônia, que bota em risco uma grande parte dessa terra que está valorizada hoje, né? E além de outras coisas, na questão da Previdência, olha, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a JBS, tomou conta de uma parte desse dinheiro, além de empréstimos absurdos que conseguiram no BNDES de maneira muito, sabe, ilícita. Então, além de outras coisas que aconteceram. Então, nós precisamos, a partir desse momento, que o Superior Tribunal Federal interaja com o braço forte. O Superior Tribunal Federal, que é o poder, que é o Supremo, interaja com o braço forte. Tomem as providências que devem tomar. Por quê? Se tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje está acontecendo, foi por omissão das autoridades no passado. As autoridades deixaram de tomar providências e vieram vistas grossas. Ou se até muitos se envolveram, que a gente sabe. A construção lá do prédio trabalhista lá, o juiz ficou preso aí. Foi liberado agora há pouco tempo devido à saúde e à idade. Então muitos se envolveram na sua alcatruz. Então é preciso que hoje passem o Brasil a limpo. Nós precisamos passar o Brasil a limpo. E nós precisamos que o Superior Tribunal Federal haja com o braço forte. Porque se não agir, aí vai precisar sim que as Forças Armadas o façam. Como não? Que as Forças Armadas o façam. Sabe? Os políticos, eles fazem decretos, sabe? Eles fazem absurdos. Que nem agora, o Temer com esse decreto, né, empenhando as Forças Armadas numa situação que não havia necessidade nenhuma. Né? E como eu sempre digo, tudo cai no colo da Polícia Militar, da Força Nacional. O que é a Força Nacional? É um agrupamento de policiais militares de vários estados, viu, gente? Né? Acho que muitos sabiam e quem não sabia está sabendo agora. Então eles são voluntários e eles vão para os estados. E tudo o que acontece é incompetência de quem? Da polícia, né? Que a Rede Globo critica tanto, pega tanto no pé, persegue tanto. E não mostra as carências, os descasos, o desrespeito com a profissão policial, militar principalmente. Isso ela não mostra. Que não tem reposição salarial aqui no governo do estado de São Paulo e nos outros governos por aí. Isso ela não mostra. As injustiças, que não tem assistência de saúde decente, odontológica decente, como é prometido quando no ingresso, a profissão. Eu estou falando conhecimento de causa, viu? Tenho 30 anos de polícia militar. Então, tem que parar com essas bandalheiras. Tem que parar com essas bandalheiras. Então, olha, eu, sinceramente, esses políticos mais antigos aí, ainda é uma situação, principalmente os envolvidos com as falcatruas. Eles já vinham há 30 anos praticando esses absurdos. Então eles são parte de um quadro conservador e arcaico. Eles pregaram a democracia e não conseguiram se enquadrar com a democracia. Eles não conseguiram entender a democracia. Imaginem boa parte da população brasileira,
que pensa que vive em regime democrático, quando na verdade existe uma ditadura fria, uma ditadura governista, uma ditadura que corre nos bastidores, que diz o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nós fazemos o que nós queremos e pronto, acabou. Tanto que eles estão conflitando agora. Esses conflitos de poderes é em decorrência disso, dessa ditadura. Todo mundo quer mandar, mas ninguém faz o que tem que ser feito, de fato. Ninguém promove a justiça que o povo quer, sabe? Ninguém investiga a fundo o que tem que ser investigado e responsabiliza os culpados com condenações exemplares, sabe? Então, nós precisamos parar com essa hipocrisia dessa democracia falsa. É uma democracia falsa, sabe? Então, lá nos Estados Unidos, a JBS vai ser investigada. E pode ter certeza, lá ela vai ser condenada. Lá ela vai sofrer as consequências devidas. Ah, mas Cesário, eu não tenho nada com os Estados Unidos, eu também não. Só que, pô, a gente tem que... Os exemplos, a gente tem que... né? Ó, o presidente da CBF tá lá. E o daqui, se for pra lá, fica preso. O que tá aqui agora. Se for, fica preso. Então, gente, país sério, país que tem realmente uma evolução na área criminal, com os códigos penais referentes, né, ou inerentes a esse país, eles trabalham com seriedade. Lá não tem barriga me dói, não. Lá não tem que ficar enchendo o saco de polícia. Polícia trabalha com autoridade, valorizado, assistido o tempo todo, sabe? Então vocês veem, os grandes culpados de tudo isso são os políticos. E quando não são os políticos, são pessoas muito cultas, com QIs elevadíssimos, pessoas que ocupam espaços importantes e atuam em áreas mais importantes ainda, como por exemplo a área econômica. O Henrique Meirelles, gente, ele fez parte de tudo. Ele ficou 12 anos lá fora, cara a cabeça. O cara foi presidente do Banco de Boston. Aí ele foi presidente tanto no Brasil como mundial. Ele participou dessa empresa JBS, do crescimento dela, de todo o processo. Ele foi presidente do Banco Central. Gente, Henrique Meirelles é o cara. Sabia de tudo, no mínimo. Sabia, não tem como negar. Como é que um cara é presidente do Banco Central? Como é que um cara atua na área econômica, domina a área, né? Fez parte de um contexto da JBS que hoje estamos vendo aí, presenciando, envolvida em situações absurdas, onde corromperam para obter vantagens de PECs e um monte de outras coisas, perdão de dívidas e etc. Empréstimos ilícitos no BNDES. E ele fazia parte do contexto, não sabe de nada. Ô gente, acorda Cesário, acorda meu filho, acorda pro mundo meu filho. Sabe? Aí sobra pra polícia militar. É sempre assim. A polícia militar que tem que controlar a crise, a polícia militar que tem que ser o padre, o pastor, o psicólogo, o médico, o enfermeiro, o raio que o parta. Tem que ser tudo. É bombril, 1001 utilidade. E ainda toma pau da dona Rede Globo, que tem o rabo mais sujo que outra coisa. Ela quer criticar uma instituição séria, que tem lá os seus problemas. Tem lá os seus problemas. Sabe? Tem lá os seus problemas. Tem lá os caras que remam contra a maré, tem lá os caras que se envolvem com criminalidade, tem lá os caras que não gostam de trabalhar, ou que trabalham de maneira errada, mas é uma minoria. É uma minoria. Né? E outra, para se avaliar uma atitude de um policial, uma ação policial, você tem que conhecer. Você tem que saber muito bem o que está falando. E não sair vomitando, sabe, de maneira leiga. Isso não se pode fazer. Porque a crise
essa crise sem precedente, política, econômica e moral, hoje vivida por nós, ela foi motivada pelos políticos, não pela polícia. Não pelo regime militar, lá de trás também. Que nós vamos falar numa próxima postagem que eu vou fazer aqui. Então, parem com isso. A maioria dos policiais, 99,9% que estavam lá ontem, sabe o que eles queriam? Eles queriam que não houvesse violência, que fosse tudo pacífico, tranquilo, para que eles não tivessem dor de cabeça também. Lógico! Que vantagem eles levariam com uma bagunça, uma baderna? A não ser que eles fossem mandados, ou algum comando, alguma situação. Às vezes acontece. Ó, causa um conflito que é para tentar acabar com isso aí. Pode ser. Por que não? Eu já vi isso acontecer aqui em São Paulo, com professores. A polícia não queria e forçaram a barra. Não, força um conflito, que aí vai entrar em conflito, eles vão quebrar as coisas, eles vão fazer, vão acontecer, e aí, sabe, o pau come e acaba com essa baderna. Que era o movimento que estavam fazendo, reivindicando alguma coisa de direito. Sabe? Então, gente, todo movimento reivindica alguma coisa. E quando se chega a esse ponto, é porque muita coisa se deixou de fazer, de se providenciar lá atrás. É porque autoridades foram omissas. Não cumpriram com a sua obrigação de ofício, com o seu dever de ofício. Aí cai em cima da polícia. E eu volto no assunto. Muitos deles queriam pacífico, movimento, queriam prender os políticos. Estou falando para vocês. 99,9% dos policiais militares hoje, se tivesse a oportunidade de prender esses vagabundos, tava no... já estava aqui. Não tem barriga me dói, não. Porque para nós, policiais, não importa se o cara roubou um varal, se o cara roubou uma galinha, se o cara roubou um supermercado, se o cara assaltou um banco, se o cara explodiu o banco, se o cara promoveu desvio de dinheiro público, se o cara praticou lavagem de dinheiro, se o cara superfaturou obras públicas, se o cara recebeu propina, não importa. O prazer que nós temos, o orgasmo que nós temos é pegar esses caras, sabe? E levar esses caras pra cadeia, pro chilindró. E falar pra eles, ó. E é o seguinte, o dia que você sair daqui, eu vou continuar de olho em você. Vacilou de novo, cadeia de novo. Agora, tudo bem que o sistema carcerário está falido, não reeduca ninguém, que a população carcerária é enorme, né? É uma baderna, e estão roubando também até as penitenciárias, né? Se roubam as merendas escolares, imagine as penitenciárias, né? Tudo bem, mas o polícia faz a parte dele. Leva e põe na cadeia. Agora, o que o judiciário vai fazer com esse Código Penal fraquinho, com muitas leis constitucionais fraquinha? Hoje o polícia não tem reposição salarial, mas o marginal tem. Auxílio isso, auxílio aquilo, visita íntima, induto de Natal, induto do Dia das Mães, matou a mãe, mas tem induto do Dia das Mães. Benefício não sei o quê, auxílio carcerário, auxílio... E o policial tem o quê? Então uma inversão de valores muito grande. Então, para com isso, vá. Para com isso, para com churumelas, que isso aí me enche o saco. Entendeu? O pessoal falava do regime militar. Regime militar, quando eles assumiram, eles não queriam assumir. As Forças Armadas não foram criadas para governar nada. Isso não é dever de ofício das Forças Armadas. Em 64, vocês acham que os caras queriam governar alguma coisa? Eles não foram preparados para isso. O preparo deles é para outro dever de ofício, é defender a nação quando estiver em risco de invasão, né, onde está em risco iminente de comprometer a soberania do país, da nação. Aí tem que interagir as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, que são as polícias militares. Agora, vocês pensam que eles queriam se envolver com isso aí? Eles foram obrigados.
E tiveram que aprender correndo como governar. Tiveram que tomar atitude para não deixar que o mal maior acontecesse ao Brasil, com relação a comunismo, né? Com relação a sistemas de filosofias, de idealismo partidário viessem para cá e dominassem um país que sempre foi fraterno, um país com base cristã, um país de trabalhadores, um país de paz. Queriam trazer para cá coisas absurdas, sabe? Nazismo, sabe? Coisas absurdas. A história nos conta isso. A história é muito clara. Sem contar que se haviam alguns abusos, e haviam, da parte da força pública, haviam também dos idealistas, que faziam, matavam, usavam droga, explodiam e arrebentavam. E o que a força pública fazia? Pegava e queria saber, queria tirar do cara quem eram os caras que estavam atacando, quem que estava assaltando, quem que estava roubando, quem que estava explodindo trem pagador, quem eram essas pessoas? Para salvaguardar os interesses do país. Agora, eles queriam assumir? Não, eles tiveram que correr, aprender rapidamente como governar para poder desenvolver um trabalho. E conseguiram. Muita coisa boa que hoje existe no Brasil foi em decorrência daquele período. Que depois só se pensou em propina e roubar a nação. E ainda por cima, né, tiveram que tomar uma atitude, tiveram que usar o braço forte para preservar o Brasil. E ainda no final um general que deu anistia para todos esses caras. Ah, senhor general, ô senhor general, olha a situação, senhor general. O senhor anistiou os caras, senhor general. Eles vieram para cá, pregaram democracia, eram os caras pintadas. Diziam que iam defender os interesses dos trabalhadores, senhor general. Eles eram idealistas, eles falaram que o governo dos senhores não prestou para nada. Que os senhores só perseguiam, torturavam, senhor general. Agora, senhor general, olha a situação. Olha o Estado democrático de direito deste país. Educação falida. Isto é democracia de direito? Saúde falida. Segurança falida. Social falido. Bandido para todo lado. 80% dos políticos brasileiros corrompidos. O Brasil devendo 1 trilhão. Isso é Estado democrático de direito? Eu pergunto. Eu devo ser muito imbecil, muito idiota. Sabe? Então, pelo amor de Deus, esses caras deviam ter ficado lá fora. Ficado lá fora. Não. É como se você fizesse uma cirurgia de um câncer, se livrasse do câncer, estivesse bem, aí você fosse lá e tomasse uma atitude para obter o câncer de volta. Ah, mas Cesário não sabia. Como é que imaginar? Gente, uma vez tranqueira, sempre tranqueira. É difícil. A filosofia que ele traz desde o berço. Podem ver, as pessoas que têm educação, têm um berço, ela pode ser humilde, o mais humilde que for, ou pode ser milionária. Ela vai ter uma vida equilibrada, decente, respeitosa. É o berço. E uma sociedade é que determina como será o seu berço. É o que o Brasil faz hoje. Se hoje nós temos uma marginalidade, aí, uma criminalidade crescendo a cada dia, é o berço que a sociedade brasileira promove. Não me venha com outras conversas, porque eu em 30 anos de polícia eu corri por essas comunidades, eu vi o que esse povo sofre, eu vi tanto a parte da bandidagem, quanto eu vi a parte social, o que esse povo sofre. Indo trabalhar sem comer, com transporte coletivo indecente,
Sabe, um monte de outras coisas aí que eu já estou cansado de falar e vou continuar falando. Educação, saúde, segurança, tudo. Aqui não existe Estado democrático de direito, aqui existe uma ditadura fria, aqui existe uma ditadura de bastidores, uma ditadura governista, que domina e toma conta, e faz o que bem entende, sob as vistas grossas das autoridades competentes, que deveriam tomar uma providência e não tomaram e não tomam. Então a tendência é piorar. Porque se essas autoridades lá atrás tivessem interagido de maneira firme e forte, conforme os interesses dos brasileiros, de ver uma justiça feita, de se sentir bem, com a autoestima lá em cima, o amor próprio renovado, de ver um judiciário forte, um Supremo forte, condenando firme. Mas não, Roberto Jefferson está aí, Collor é senador, sabe? Não dá, sinceramente não dá. Não dá para acreditar num país assim. Não dá, sabe? Autoridades competentes, elas têm que interagir. Ah, mas as Forças Armadas, que nem eu vi aí, a Miriam Leitão, não, porque isso traz de volta traumas lá de trás. Ah, para com isso! Não me venha com conversinha mole, não, minha senhora. A senhora é funcionária dessa empresa aí, e a senhora, duvido que a senhora bate de frente com eles. Duvido que a senhora conflita com eles. A senhora que se diz tão idealista, que lá atrás se diz que lutou, fez, aconteceu. Eu duvido que a senhora cobre deles o que tem que ser cobrado. Eu duvido, porque a senhora vai olhar para os seus interesses. Sabe? E não para o interesse coletivo. Então, vai. Oh, sabe, senhora Miriam Leitão, a senhora é uma falastrona, viu? Sinceramente. Vai me desculpar, mas, sabe, eu entendo que a senhora tem que fazer o que eles mandam. Tudo bem, eu vou aceitar isso, né? Que a senhora olha para o lado da senhora, o salário que a senhora recebe mensalmente, tudo bem. Mas, menos, né? Menos. Sabe? E outra, hein? Evolui. A senhora é uma pessoa inteligente. Não é burra. Evolui. Nós sabemos o que foi no passado. Se ocorreram erros, foram dos dois lados. E a senhora admitiu isso. A senhora admitiu. E a senhora mesmo falou que se disse decepcionada com o que a senhora está vendo hoje. A senhora mesmo. Então a senhora se contradiz. Então evolui. Esquece o passado e se concentra no que nós estamos vivendo. Um país que se diz democrático, onde as pessoas têm desprezado o seu direito democrático de fato, né? Então, onde as pessoas estão sendo roubadas, onde um povo está sendo roubado, onde um Brasil está sendo golpeado a cada momento. Ontem foi mais um projeto de emenda constitucional botando, contaminando uma lei ambiental de preservação, né, que é uma coisa que a gente tem que preservar. Gente, o mundo precisa disso, necessita disso, sabe? E esses projetos de emenda constitucional tem gente por trás, tem interesses por trás, e são interesses econômicos e mirabolantes. E bota em xeque a nossa soberania. E as autoridades? Nevermore! Nevermore! Ninguém vê nada. Então, se o sistema está errado, mudemos o sistema. Mas para mudar o sistema precisa de quem? Como disse o professor universitário outro dia numa matéria aqui. Precisa, no Brasil precisa, de pressão popular. Que é o que eu procuro fazer, contribuir. Com a minha humilde grãozinho de areia no universo de contribuição. Usando aqui a mídia social
essa tecnologia que hoje nós temos à disposição, usando vereadores, usando deputados que eu votei, então tem que trabalhar, eu cobro, e se precisar eu acabo pedindo apoio para as pessoas, e nós vamos para cima. Opa, como não? Governadores. Então a gente tem que ter essa consciência. Depende de nós. Depende de cada um fazer a sua parte. Contribuir o seu pedacinho. Não para arrebentar o país, mas para tentar recuperar o país. Tentar salvar o Brasil, né, desse leilão que hoje é praticado. Porque hoje eles estão tomando conta, comprando o Brasil. E esses caras que estão aí estão vendendo o país. E nós vamos de embrulho. Tá? Nós vamos de embrulho. Não sabemos de nada. Né? Então, gente, esse é o recado que eu queria mandar para vocês com relação a essa questão. Polícia, ela faz o que pode. Você não pode ficar criticando de maneira leiga. Você não sabe o que se passava naquele momento. E outra, policiais não são Robocop. São seres humanos que sentem, que têm coração, que sentem dor, que também sentem emoção, que também se sentem injustiçado. Tem tudo isso aí. Mas, Cesário, eles são técnicos. Sim, e eles procuram interagir dessa forma. Tudo o que acontece no país, o que aconteceu na Bahia, a polícia parar, é incompetência de quem? De governadores, de políticos. No Rio de Janeiro, os policiais sem receber salário, incompetência de quem? No Rio Grande do Sul, incompetência de quem? Em todos os lugares, incompetência de quem? Foi a polícia que promoveu toda essa baderna? Não foi a polícia. A polícia era jogada lá como forma de tentar amenizar a crise. E aí as pessoas se revoltam contra essa polícia. Que ela tem por obrigação como força auxiliar de manter a ordem pública constitucional, está no artigo 142. Então, gente, é preciso entender isso. Entender isso. Né? Toda bandalheira, falcatrua, sem vergonhice, palhaçada, corrupção, bandidagem, tudo isso que nós estamos vendo com indignação, não é a polícia que promove, gente. São esses caras aí. Viu? São esses caras que nós vimos nos áudios, nas gravações, como eles são de verdade nas gravações. Não é aquele cara que aparece na televisão, tal. Meu projeto de governo é esse, pá, vamos fazer, pá, tudo mentira. Conversa para boi dormir. Então nós precisamos de mudança sim. Revisão nesse Código Penal urgente, revisão em 60% da Constituição Federal, né? E nós precisamos mudar o sistema. O sistema é corrompido, o sistema é podre, o sistema não funciona. Tenho dito, gente. Um abraço, até a próxima postagem. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares. Eu venho com uma nova postagem, porque hoje eu tô